Em um mundo onde as notícias se espalham rapidamente e as opiniões são formadas em segundos, é vital refletir sobre como nossas ações impactam não apenas a nós mesmos, mas a sociedade como um todo. O ano tem sido marcado por uma série de eventos que parecem ter saído diretamente das páginas de um livro antigo de profecias. Incêndios devastadores que consomem hectares de esperança, tempestades que desenham no céu o rosto da fúria da natureza e crises políticas que abalam as estruturas de nossas sociedades. Tudo isso nos leva a uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Estariam esses eventos catastróficos sinalizando o fim dos tempos? A cada novo relatório sobre o clima, a cada alerta de emergência que interrompe as transmissões regulares, somos confrontados com a realidade de que nosso mundo está mudando, e talvez não para melhor. As imagens de florestas em chamas, de cidades submersas e de pessoas desesperadas por ajuda são gravadas em nossa memória coletiva, servindo como um lembrete sombrio de que a Terra está clamando por atenção. Mas o que esses sinais significam para nós? Será que estamos testemunhando apenas o resultado de séculos de descuido ambiental? Ou será que há algo mais profundo, mais espiritual acontecendo? Enquanto alguns veem esses desastres como meros acasos, outros os interpretam como claros avisos de que estamos à beira de uma era que pode trazer tanto renovação quanto ruína. Neste vídeo, vamos explorar essas questões com a seriedade que merecem. Vamos olhar além das manchetes e buscar entender não apenas as causas físicas desses desastres, mas também o que eles podem estar nos dizendo sobre o estado do nosso espírito e da nossa sociedade. Este é um convite para você refletir, questionar e, acima de tudo, considerar o que pode ser feito para alterar o curso que parece estar traçado. Então, prepare-se para uma análise profunda e envolvente que vai além do que é visível aos olhos. Este é um conteúdo que promete não apenas informar, mas também inspirar ação e esperança em um tempo que parece estar repleto de incertezas. Mas não é apenas o caos externo que nos preocupa, é o tumulto interno, os pecados que cometemos e que observamos serem cometidos ao nosso redor. Egoísmo, avareza, imoralidade, blasfêmia. Esses são apenas alguns dos vícios que parecem estar se tornando cada vez mais comuns. Mas quais são os piores pecados dos fins dos tempos? Aqueles que, se não forem confrontados, podem nos levar a um ponto sem retorno? Prepare-se para uma reflexão introspectiva, pois vamos mergulhar nas profundezas desses pecados, entendendo suas raízes e impactos. Vamos refletir juntos, como uma comunidade, o perigo que estamos correndo e como podemos evitar as tentações do inimigo e deste mundo. E enquanto navegamos por essas águas turbulentas, vamos considerar a importância do arrependimento e da busca por uma vida de santidade, especialmente à luz da promessa da volta de Jesus. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e reflexão, e talvez, juntos, possamos encontrar o caminho para uma nova alvorada. Você está comigo nessa? Antes de mergulharmos nessa discussão profunda, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem este vídeo. Sua participação é crucial para continuarmos a explorar temas tão importantes e urgentes. E agora, preparem-se, pois vamos revelar os piores pecados do fim dos tempos, numa jornada que promete não apenas informar, mas também transformar. Não deixem de assistir até o final e participar nos comentários com suas reflexões e impressões. Vamos começar? Desde tempos imemoriais, a humanidade tem contemplado os sinais que prenunciam o fim de uma era. E hoje, mais do que nunca, esses sinais parecem estar se manifestando diante de nossos olhos. Jesus, em sua sabedoria atemporal, advertiu-nos sobre dias em que nação se levantaria contra nação, onde fomes e terremotos seriam tão comuns quanto as estações do ano.
e onde seus seguidores seriam perseguidos por defenderem a verdade. Paulo, ecoando as palavras de Jesus, nos falou de tempos terríveis, onde o egoísmo e a avareza não seriam apenas vistos, mas celebrados, onde a crueldade seria a norma e o amor pela família, um sentimento quase extinto. Estas palavras, que atravessaram séculos, encontram um eco perturbador em nosso tempo, um reflexo claro nas notícias que inundam nossas telas e nas histórias que ouvimos todos os dias. Estamos vivendo os últimos dias? Esta é a pergunta que não quer calar. As evidências ao nosso redor são inegáveis e a necessidade de uma reflexão profunda é urgente. Este vídeo é mais do que uma simples narrativa. É um espelho que reflete a condição atual da humanidade. É um convite para olharmos além das catástrofes e das tendências mundiais, para encontrarmos a verdadeira essência do que significa ser humano. As catástrofes que testemunhamos, sejam elas naturais ou fruto da ação humana, são como espelhos que refletem não apenas o estado do nosso planeta, mas também o estado da nossa alma coletiva. A cada desastre, a cada notícia de corrupção, a cada tendência mundial que surge, somos confrontados com a realidade de que algo fundamental está se perdendo. O que vemos na TV e na internet não é apenas entretenimento, é um termômetro da moralidade humana, um sinal dos tempos que vivemos. Neste cenário, a maldade parece aumentar exponencialmente e o amor ao próximo, um mandamento tão antigo quanto a própria humanidade, está em declínio. Observamos, com uma frequência alarmante, atos de egoísmo e avareza que ultrapassam os limites do aceitável. A imoralidade é celebrada em muitas esferas da sociedade e a blasfêmia, outrora um tabu, agora é vista como uma forma de expressão. Diante desses sinais, não podemos nos dar ao luxo de sermos meros espectadores. É imperativo que busquemos entender o impacto dessas ações e como elas estão moldando o futuro da humanidade. Este vídeo não é apenas uma exposição dos pecados que nos cercam. É um convite à reflexão e à ação. Precisamos nos perguntar, estamos contribuindo para a perdição ou para a redenção da humanidade? A narrativa da qual estamos abordando é complexa e multifacetada, repleta de nuances e camadas que precisam ser desvendadas. Enquanto continuamos a explorar os piores pecados do fim dos tempos, lembre-se de que cada escolha que fazemos, cada palavra que pronunciamos, cada ação que tomamos, tem o poder de mudar o curso da história. E agora, mais do que nunca, precisamos escolher sabiamente. O egoísmo, um pecado tão antigo quanto a humanidade, tem se reinventado na era digital. Nas redes sociais, ele encontra um terreno fértil, onde a preocupação com o eu supera a empatia pelo nós. As telas brilham com as conquistas alheias, cada postagem uma vitrine de sucessos pessoais, muitas vezes sem a menor consideração pelo impacto que podem ter nos outros. Neste palco virtual, a ostentação tornou-se um esporte e a comparação uma consequência inevitável. A busca incessante por aprovação e atenção alimenta um ciclo vicioso de autoengrandecimento e insatisfação. Mas o que está por trás dessa cortina de selfies e histórias? Uma solidão profunda e um vazio que nenhum número de curtidas pode preencher. O egoísmo, um dos pecados mais corrosivos, tem se infiltrado sutilmente em nossas vidas, especialmente através das redes sociais. A plataforma que deveria nos unir em comunhão e compartilhamento, muitas vezes, se transforma em um palco para a exibição do eu, onde a compaixão e a empatia são ofuscadas pelo brilho do autocentrismo. As Escrituras nos advertem sobre o perigo de colocar a nós mesmos acima de tudo e de todos, alertando que tal caminho leva à perdição. Para os crentes, o desafio é ainda maior. Somos chamados a ser luz em meio às trevas, a demonstrar amor em um mundo que celebra o individualismo.
Como podemos então navegar por essas águas traiçoeiras sem nos perdermos? A resposta jaz na própria essência do Evangelho, que nos ensina a olhar para fora de nós mesmos, a servir ao próximo com um coração generoso e a buscar a verdadeira riqueza que não se acumula em perfis virtuais, mas no reino dos céus. Neste tempo de reflexão, é crucial que cada crente examine seu coração e suas ações. Estamos realmente vivendo de acordo com os valores que professamos? Estamos construindo pontes de amor e compreensão ou estamos erguendo muros de egoísmo e isolamento? O mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos nunca foi tão relevante e é imperativo que nos esforcemos para cumpri-lo, não apenas em palavras, mas em atos concretos que refletem a graça e o amor de Cristo. Portanto, enquanto consideramos o impacto do egoísmo em nossa sociedade, façamos uma introspecção profunda, que possamos ser exemplos de humildade e altruísmo, mostrando ao mundo que há um caminho melhor, um caminho de esperança e salvação. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos da bondade e misericórdia divinas e que, através de nossas ações, possamos inspirar outros a buscar a verdadeira felicidade que só pode ser encontrada em uma vida dedicada ao serviço e ao amor incondicional. A avareza, esse amor desmedido pelo dinheiro, tem sido um veneno lento e silencioso que se infiltra nas veias da sociedade. É um pecado que não discrimina, afetando tanto o rico quanto o pobre, levando muitos a se desviarem do caminho da fé. A avareza cega os olhos do coração, transformando a generosidade em ganância e o contentamento em uma sede insaciável por mais. Nas Escrituras, somos advertidos de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a riqueza se torna um ídolo, a alma se empobrece. Vemos isso refletido nas notícias diárias, onde a corrupção e a injustiça são muitas vezes alimentadas pela avareza desenfreada. E não é apenas nos altos escalões do poder que esse pecado se manifesta. Ele está presente no dia a dia, nas pequenas escolhas que fazemos, nas prioridades que estabelecemos. Para os crentes, a avareza é um desafio constante. Somos chamados a ser mordomos fiéis do que nos foi confiado, a usar nossos recursos para o bem comum e não apenas para o nosso próprio benefício. É um chamado para vivermos de maneira simples e contente, encontrando alegria não no acúmulo de bens, mas na riqueza das relações e na paz que vem de uma vida alinhada com os princípios divinos. Neste momento de reflexão, é essencial que cada um de nós examine sua relação com o material. Estamos acumulando tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, ou estamos investindo em tesouros eternos? Que nossa jornada contra a avareza seja marcada por um coração generoso e por ações que demonstrem nossa verdadeira fé. Uma fé que se expressa através do amor e da caridade, não apenas em palavras, mas em atos que transformam vidas e restauram esperanças. Em meio ao turbilhão de nossa era, onde o dinheiro muitas vezes ocupa o trono de nossas prioridades, testemunhamos uma crise de valores que ameaça a essência de nossa fé. A avidez materialista tem levado muitos a um caminho de solidão espiritual, onde o acúmulo de riquezas se torna mais importante do que a riqueza da alma. Este desvio do propósito divino é um sinal alarmante dos tempos que vivemos. A falta de fé, um abismo que se alarga a cada dia, é um reflexo do afastamento de Deus em nossa sociedade. Vemos isso na indiferença com que muitos tratam os ensinamentos sagrados, na relutância em buscar uma conexão mais profunda com o Criador. A imoralidade, por sua vez, se espalha como uma mancha, com a mídia e as redes sociais normalizando cenas que deveriam ser privadas, transformando o sagrado em espetáculo. A blasfêmia, talvez o mais grave dos pecados, é proclamada abertamente em entretenimentos populares, desafiando abertamente o sagrado. Novelas, filmes, séries, músicas e a própria internet estão repletos de exemplos que zombam da fé e do divino.
corroendo o respeito pelo sagrado que deveria permear nossa cultura. Diante desses desafios, o crente é chamado a uma reflexão profunda. Como podemos, em meio a tanta desordem, manter nossa integridade e testemunho? A resposta não é simples, mas começa com o reconhecimento de nossa própria falibilidade e a busca constante por melhorar, por nos alinharmos mais estreitamente com os valores do Evangelho. Que possamos ser sal e luz, influenciando positivamente o mundo ao nosso redor, e que nossa presença seja um antídoto contra a decadência moral que nos cerca, e que tudo o que estamos trazendo luz até este momento sirva não apenas como uma exposição dos pecados que nos afligem, mas como um convite à mudança, ao crescimento espiritual e à renovação da fé. Que cada um de nós possa se perguntar: o que eu, como crente, tenho a ver com isso? E que a resposta nos inspire a viver de maneira que honre a Deus e abençoe aqueles ao nosso redor. O comodismo é um pecado insidioso que se infiltra silenciosamente em nossas vidas, criando uma falsa sensação de segurança que nos afasta do verdadeiro chamado de Deus. É a tendência de se acomodar com o mínimo, de evitar mudanças e desafios que poderiam levar ao crescimento espiritual e à transformação pessoal. Este pecado nos faz contentar-nos com a rotina, com a mera frequência à igreja, sem buscar ativamente compartilhar o amor de Deus com aqueles ao nosso redor. Blasfemar contra o Espírito Santo, no contexto deste pecado, é rejeitar a voz que nos convoca ao arrependimento e à renovação. É ignorar a mão estendida de Deus que oferece perdão e uma nova chance. Quando nos acomodamos, fechamos nossos ouvidos à sua voz e nossos corações à sua graça transformadora. O comodismo nos torna espiritualmente letárgicos, incapazes de reconhecer a iminência do retorno de Jesus e a urgência de viver uma vida que reflita seus ensinamentos. Neste mundo repleto de distrações e entretenimento, é fácil perder de vista o que é eterno. As horas gastas em frente às telas, os dias consumidos por prazeres efêmeros, podem nos desviar do caminho que leva à vida verdadeira. Como crentes, somos chamados a estar vigilantes, a não nos deixarmos seduzir pelo conforto que nos impede de agir conforme a vontade de Deus. Que esta parte sirva como um alerta para despertarmos de nossa complacência. Que possamos reconhecer onde o comodismo tem nos impedido de cumprir nosso chamado e que possamos tomar as decisões necessárias, mesmo que desconfortáveis, para seguir fielmente o caminho que Deus traçou para cada um de nós. Que nossa fé seja ativa, nossa esperança viva e nosso amor uma chama que não se apaga diante das provações deste mundo. A ingratidão, um pecado muitas vezes negligenciado, é uma falha grave que revela a falta de reconhecimento pelas bênçãos recebidas. Ela se manifesta quando esquecemos de agradecer àqueles que nos estenderam a mão, quando deixamos de ver a mão de Deus em nossa jornada e quando nossos corações se fecham para a gratidão que deveria fluir naturalmente. Na narrativa bíblica dos 10 leprosos, somos confrontados com a dura realidade da ingratidão humana. Jesus, em sua infinita compaixão, curou todos os 10, mas apenas um retornou para expressar sua gratidão. Essa história ressoa até hoje, refletindo um padrão de comportamento que continua prevalente. Muitos de nós recebemos ajuda, cura e bênçãos, mas quantos retornam para agradecer? A ingratidão não é apenas uma questão de boas maneiras, é uma questão espiritual que afeta nosso relacionamento com Deus e com os outros. Quando não reconhecemos as bênçãos que recebemos, quando não expressamos gratidão, estamos de certa forma rejeitando a generosidade de Deus e a bondade daqueles que Ele usa para nos abençoar. Como crentes, somos chamados a cultivar um espírito de gratidão, reconhecendo que tudo o que temos e somos é resultado da graça divina. Que possamos ser como o leproso que retornou para agradecer a Jesus, vivendo vidas marcadas pela gratidão e pelo reconhecimento das inúmeras formas como Deus nos abençoa diariamente.
Que a ingratidão seja substituída por um coração agradecido, que vê além das circunstâncias imediatas e reconhece a mão providencial de Deus em todas as coisas. À medida que concluímos este vídeo, é crucial lembrar que todos nós, seguidores de religiões ou não, frequentadores de igrejas ou não, somos filhos do mesmo Deus vivo. Temos a capacidade e a responsabilidade de ser a luz na escuridão dos tempos atuais. A mudança começa conosco, em nossa comunidade local. Aqui estão 3 ações práticas que todos podemos realizar para fazer a diferença. Número 1. Voluntariado local. Dedique seu tempo a ajudar em abrigos, cozinhas comunitárias ou centros educacionais. O voluntariado fortalece os laços comunitários e oferece suporte vital àqueles em necessidade. Número 2. Caridade aos mais necessitados. Faça doações ou organize campanhas de arrecadação para ajudar os mais vulneráveis. Uma simples doação pode ter um impacto significativo na vida de alguém que enfrenta dificuldades. Número 3. Ajuda em projetos sociais. Engaje-se em projetos que visam melhorar a qualidade de vida na sua comunidade. Seja ensinando habilidades, oferecendo suporte emocional ou ajudando na reabilitação, sua contribuição pode transformar vidas. Ao adotar essas iniciativas, não apenas tocamos vidas individualmente, mas também plantamos as sementes para um futuro mais promissor. Que cada um de nós reflita sobre como nossas ações cotidianas podem contribuir para um mundo melhor. Juntos, podemos ser a luz que guia nossa comunidade através dos desafios atuais em direção a um amanhã mais esperançoso e redimido. À medida que encerramos esta jornada de reflexão e descoberta, é importante lembrar que cada um de nós tem o poder de influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. As ações que discutimos aqui são mais do que simples gestos, são passos em direção a uma transformação pessoal e coletiva. Agora, peço que você leve consigo o que aprendeu e o que sentiu durante este vídeo. Se as mensagens e os insights que compartilhamos ressoaram com você, se você sente o chamado para ser parte dessa mudança, para ser luz na escuridão destes tempos, então convido você a se juntar a nós nesta missão. Inscreva-se no canal, ative as notificações e seja parte da nossa comunidade. Aqui continuaremos a explorar temas que desafiam, inspiram e motivam. Juntos podemos construir um futuro onde a fé, a esperança e o amor prevaleçam sobre os pecados do fim dos tempos. Não deixe para amanhã a oportunidade de fazer a diferença hoje. Subscreva agora e vamos caminhar juntos nesta jornada de fé e transformação. Que sua decisão de se juntar a nós seja o primeiro passo em direção a um amanhã mais brilhante e cheio de graça. Obrigado por estar conosco até o fim do vídeo e que Deus lhe abençoe infinitamente.